Olá, amigos. Somos Cleiton e Eleusa Oliveira, do staff da Harvest Foundation, e essa é a lição Projeto e Semente, parte 1. São todos bem-vindos. Sabiamente, Jesus usou imagens de sementes em muitos ensinos, porque elas são poderosas para aprendermos sobre o serviço cristão ou a compaixão, com base em dois princípios importantes que aprendemos a partir das sementes. Na Harvest, nós usamos o termo projeto semente para descrever uma abordagem de ministério, uma forma de trabalho. E muitas vezes as pessoas dizem que esse é o carro-chefe daquilo que nós ensinamos na Harvest e elas querem que a gente ensine só projeto e semente. Mas não é possível. Nós observamos que projeto e semente têm muito mais sucesso, são muito mais frutíferos quando as pessoas acompanharam as 8 lições básicas que nós compartilhamos nessa série. Assim, convidamos você a assistir todas as lições e não apenas essa. Mas hoje nós vamos conversar sobre projeto e semente. E aqui estão os dois princípios básicos. Primeiro, é que as sementes ilustram bem temas de serviço, especialmente no que se refere ao aspecto de sacrifício no serviço cristão. O primeiro e mais importante princípio sobre as sementes vem da predição de Jesus sobre a sua própria morte. O texto de João 12, versículo 24 nos diz: Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Veja como as sementes ilustram o sacrifício. Elas morrem, a fim de fazer aquilo para o que foram criadas para fazer, isto é, produzir frutos. As sementes são pequenas, mas quando elas morrem, elas produzem uma grande multiplicação. Um exemplo disso veio da Índia, onde em uma área rural muito pobre havia uma congregação e ela vivia ali como uma minoria oprimida. O pastor daquela igreja sabia que eles precisavam mostrar o amor de Deus para os seus vizinhos. Então, num certo domingo, conversando com as pessoas da igreja, ele pediu que as mulheres identificassem necessidades dos seus vizinhos. E os seus vizinhos todos tinham uma outra confissão de fé. No domingo seguinte, as mulheres voltaram e contaram que várias das suas vizinhas tinham apenas um sari, que é o nome daquele vestido que as mulheres usam na região. Olha que interessante. Identificar uma necessidade na vizinhança é uma coisa quase que espontânea, assim, a gente vê a necessidade. E especialmente em se tratando de uma área quente, como é essa área ali na Índia, muito quente, muito úmido, as mulheres precisavam lavar os sares após um dia de trabalho duro na lavoura. Aquelas que tinham apenas um sari tinham que ficar em casa enquanto as roupas secavam no sol. O pastor perguntou quantas mulheres da sua pequena igreja, da sua congregação, tinham 3 sares e estariam dispostas a dar um para uma vizinha hindu. Uma por uma, as mulheres da igreja levantaram as mãos e mostraram sua disponibilidade. Na manhã seguinte, as mulheres da igreja visitaram suas vizinhas necessitadas e lhes deram os sares. As vizinhas foram profundamente tocadas. Algumas até pediram às mulheres cristãs para orarem ao seu Deus por seus bebês durante a gestação. Esse sacrifício impactou a comunidade inteira, bem como as pessoas da igreja. Então, olha só, a demonstração de amor através de um projeto semente, ela impacta quem recebe e impacta quem faz. Podemos nos perguntar, será que o impacto seria diferente se uma ONG cristã tivesse chegado à aldeia e distribuísse gratuitamente roupa para todos? O presente teria sido maior e teria suprido uma necessidade física também muito grande. Mas duvido que uma ONG teria o mesmo impacto que tiveram
os poucos sares que foram sacrificialmente dados pelas mulheres daquela igreja. O que veio das mulheres cristãs foi um verdadeiro sacrifício. As sementes pequenas, quando representam o sacrifício, têm uma grande influência. Quando nossas demonstrações de amor ou do amor de Deus são sacrificiais, acredito que o impacto será muito maior do que se o serviço saísse daquilo que sobrou da nossa disponibilidade. Na verdade, vemos muitas vezes que o impacto do serviço é proporcional ao sacrifício. Assim, quanto maior ou quanto menor o sacrifício, menor o impacto. Quanto maior o sacrifício, maior o impacto, especialmente para o reino de Deus. É verdade. Então, nós vimos o primeiro princípio em que as sementes ilustram bem o sacrifício e o serviço cristão. O segundo princípio é que é Deus quem traz a colheita. Nós, obedientemente, plantamos sementes, mas é Deus quem traz os frutos. E Jesus nos lembrou que o impacto do nosso serviço não é algo pelo que nós possamos levar o crédito. Uma referência de João 4, versículo 38 diz, palavras de Jesus, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Veja bem, Deus já está trabalhando no coração daqueles a quem somos enviados. Sempre que há um impacto para o reino, o crédito pertence a Deus e não a nós. Vamos agora para uma referência do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 8, que diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. O objetivo do serviço cristão é a expansão do reino de Cristo, a vontade de Deus feita na terra como é no céu. O objetivo é a expansão do reino, e não apenas o crescimento numérico de uma igreja local. Então, com base nesses princípios, descobrimos uma forma de aprender a servir como Jesus, em pequenos grupos, e demonstrar o amor de Deus em uma comunidade. A isso nós chamamos de projeto semente. Então, em resumo, os projetos semente são pequenos projetos em que as igrejas sacrificialmente usam os seus recursos locais para demonstrar o amor de Deus. E podemos assegurar, isso traz muita alegria e muita realização no ministério. Ora, os projetos sementes são feitos por pequenos grupos na igreja, às vezes por uma família ou por famílias, grupos de comunhão, nos lares, grupos de células, grupos de estudo bíblico ou na própria o povo das classes da escola dominical. Isso é muito importante, pensar como o grupo é um elemento multiplicador dessa semeadura, da oportunidade de expressar as sementes na sua comunidade, especialmente através do projeto. Mas vamos salientar aqui que esse projeto, ou esses projetos semente, têm objetivos. Então, eles são pequenos, são muito focados, mas eles têm objetivos interessantes. Primeiro, usados como uma ferramenta simples, eficaz, e como já foi aplicado muitas vezes, é invariavelmente comprovado que vai ajudar a igreja local a começar a demonstrar o amor de Deus para as pessoas de fora do corpo de Cristo. Então, ele tem essa capacidade de, como uma ferramenta simples, levar as pessoas para fora. Ele é planejado dentro, focado para fora, e ele leva as pessoas para fora. Então, está aí a primeira característica interessante. Simples, eficaz e mobilizador. Segundo aspecto, segunda característica,
ele tem a intenção de capacitar as igrejas locais a serem proclamadoras do evangelho em ação. Nem todas as pessoas têm uma capacidade de comunicação, de proclamação verbal. Mas todas as pessoas, invariavelmente, têm uma capacidade de serviço potencializada, que está lá guardada. E o amor de Cristo é como uma ignição para essa capacidade de serviço. O amor chega e ele aciona o desejo de servir, de fazer alguma coisa. Com isso em mente, vamos ter uma definição do projeto Semente. E aqui vai. O projeto Semente é uma ação pequena, de curto prazo, em uma igreja local. Olha que simples. Pequena, de curto prazo, em uma igreja local. Ele pode ser planejado até com mais antecedência, com 1 mês, com 2 meses e tal. Mas ele é super focado. Ele vai ser realizado num dia, em algumas horas, ou numa única hora, e ele vai ali, ele atende uma necessidade. Segundo, ele é feito com recursos locais para demonstrar o amor de Deus para com as pessoas de fora da nossa comunidade de fé. Então, mais uma vez, ele tem essa capacidade de alavancar e de mobilizar as pessoas de dentro para fora. E, nesse sentido, ele é simples e claro. Agora, os benefícios do Projeto Semente, eles podem ser visibilizados. Eu falei dos objetivos. Dentre eles, 3 são bem significativos nesta prática. Cleiton e eu somos apaixonados por Projeto Semente e talvez nós pudéssemos fazer uma longa lista de benefícios colhidos nas igrejas onde nós servimos, nas igrejas que plantamos, onde Deus tem usado essa abordagem de ministério para abençoar muitas vidas. Mas vamos nos concentrar aqui em 3. O primeiro benefício é que Projetos Semente produzem evangelismo e discipulado integral. Então, sempre trabalhando num contínuo evangelismo e discipulado como uma ação, um processo só. Os projetos Semente capacitam as igrejas que os praticam a ver o poder que uma simples e consistente demonstração do amor de Deus tem para atrair pessoas para o reino. Muitos têm experiência com a evangelização apenas através da proclamação. Mas um dos problemas com o evangelismo apenas por proclamação é que muitas vezes ele vem separado da experiência do amor de Deus encarnado. O modelo bíblico é viver de tal modo que aqueles que se relacionam conosco possam ver o amor de Deus e assim entender o sentido da mensagem proclamada, do evangelho proclamado. E essa é a ênfase de João 13, 34 e 35. Então, quando lemos as palavras de Jesus em João 13, 34 a 35, sabemos que, por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, esse foi o primeiro benefício de Projeto Semente, um evangelismo discipulado integral. O segundo é que somos livres da dependência de recursos externos para iniciar uma ação. Muitos grupos, comunidades ou famílias com quem nós dois trabalhamos são materialmente pobres e cercados por necessidades físicas e sociais, eles pensam que apenas grandes projetos com recursos governamentais ou recursos de fora da comunidade podem ajudar, podem fazer alguma coisa. Nesses casos, Projeto Semente ajudam as pessoas a ver que Deus usa pequenas ações e que usa recursos locais de uma maneira poderosa e duradoura. Então, este foi o segundo benefício dos projetos Semente. Eles tornam o discipulado e o evangelismo integral, encarnado, eles tornam as pessoas livres da dependência de recursos externos para iniciar a ação, e o terceiro benefício é que eles dão uma experiência e confiança para atividades maiores. Depois de coordenar literalmente milhares de projetos Semente através das equipes da Harvest, ficamos maravilhados ao ver como essas pequenas ações
feitas com recursos locais, têm produzido experiência e confiança para que as igrejas assumam responsabilidades maiores. Então, depois de aprender com pequenos projetos, como, por exemplo, fazer reforço escolar para crianças carentes, os grupos das igrejas se lançam a projetos maiores, como, por exemplo, organizar uma escola, assumir um orfanato ou até mesmo centros de recuperação. O exercício de fazer pequenos projetos, de fazer projetos semente, tem uma grande vantagem. Você cria uma cultura de envolvimento com a comunidade. Você cria uma cultura de planejar e de projetar e de implementar. E a repetição desse processo vai dar um espectro, vai abrir uma possibilidade da gente pensar em projetos de longo prazo, como, por exemplo, a escola, o orfanato, o centro de recuperação. E aqui queríamos tratar de outros princípios para a eficácia de projeto de longo prazo. Ora, um projeto de semente isolado é boa maneira de começar a demonstrar o amor de Deus para o mundo enfermo. No entanto, os 3 princípios a seguir ajudarão a criar maior impacto em uma comunidade. Então, olha só. Os projetos devem ser equilibrados, está aí o primeiro princípio. Eles devem ser planejados para expressar o cuidado de Deus em todas as áreas da necessidade humana. Novamente, para resumir as áreas, vamos voltar lá em Lucas 2:52 e pensar na área que Jesus crescia em sabedoria, fisicamente, em graça diante de Deus, em graça diante dos homens. Ou seja, sabedoria, a área de sabedoria, a área física, a área espiritual e a área social. Então, devemos fazer projetos em cada uma dessas áreas, numa mesma comunidade. Eu não preciso descobrir comunidades diferentes, com necessidades diferentes, porque a gente é capaz de descobrir a diversidade das necessidades de uma única comunidade e ser pontual com os projetos. Então, como exemplo, os membros de uma igreja em Carapita, um bairro da Grande Caracas, na Venezuela, intencionalmente estruturaram um projeto semente para refletir as categorias de Lucas 2:52. Então, eles começaram pela área de sabedoria. E aí os membros da igreja deram palestras sobre prevenção às drogas em uma escola pública. E foram convidados a retornar para fornecer outras palestras. Então, olha só, você toca uma área e você abre um espectro, abre possibilidades para que essa área seja reenfatizada, ou então você tem uma conexão a partir de uma área com as outras áreas. Então, está aí a área de sabedoria, foi por onde eles começaram. Depois, eles partiram para a área física, mesma comunidade. 25 membros da igreja se juntaram com os membros da comunidade para consertar vasos sanitários, sistema elétrico, mesas e uma sala de aula, das salas de aula dessa escola pública, e também uma vala de esgoto. Então, está aí uma coisa muito interessante. Nos projetos Semente, os beneficiários acabam participando, porque ele é tão simples que eu estou fazendo e a pessoa que está sendo beneficiada me ajuda. Eu me lembro que uma vez eu fiz um projeto semente de plantar um jardim e a pessoa que era beneficiária falou assim para mim: escuta, essas flores que sobraram, que a gente ia fazer um segundo jardim, você podia dividir comigo que eu quero melhorar o meu jardim. Não é? Então, a ideia é mais ou menos assim. Então, está aí a área espiritual, a área de sabedoria, aliás, e a área física. Mas vamos em frente. Então, estamos ainda em Carapita, na Venezuela, conversando sobre projeto e semente feitos em equilíbrio. Então, o Cleiton descreveu o que foi feito na área de sabedoria e o que foi feito na área física. Na área espiritual, a igreja organizou abordagens para evangelização na comunidade, concentrando, então, na proclamação em uma área na mesma comunidade. E na área social, a igreja consertou uma quadra de basquete e organizou jogos de basquete com competições para a comunidade. Enquanto eles davam oportunidade dos jovens socializar, interagir,
Deus curou a divisão que havia entre duas gangues, entre dois grupos de jovens naquela região. Então, aí está o benefício de projeto e semente, que são equilibrados. Um segundo princípio é que os projetos e semente devem ser focados, isto é, as mesmas pessoas precisam ver a preocupação de Deus por elas em todas as áreas. Digamos que uma igreja local faz um ministério que atende apenas às necessidades físicas em uma comunidade, depois passa para uma segunda comunidade para atender as necessidades espirituais, numa terceira comunidade, lá longe, eles vão atender as necessidades sociais e as necessidades de sabedoria em outra comunidade. Com isso, os esforços ficam dispersos, não focados, e as pessoas entendem que elas só são atendidas em uma área. Mas a igreja precisaria ministrar com equilíbrio, onde os beneficiários dos seus ministérios veem a preocupação de Deus demonstrada em todas as áreas. O ministério focado demonstra a preocupação de Deus para cada tipo de necessidade nas mesmas pessoas. Então, vamos lá. Como já foi feito pensando no todo, ganhou o equilíbrio de trabalhar as 4 áreas, mas muito focado para não dispersar o esforço. E o terceiro princípio, além do equilíbrio e do foco, é a continuidade. Projetos sementes devem ser contínuos, feitos como parte de um estilo de vida do ministério. E eles têm uma grande vantagem, porque a repetição de um projeto, 2 projetos, 3 projetos, etc., etc., elas vão criando uma cultura de exercício comunitário. E demonstrações de amor não deve ser algo que acontece uma única vez por ano. Então, veja só, quando faço um projeto de semente, eu posso começar identificando necessidades, mas vai chegar um momento que eu não preciso nem necessariamente identificar necessidades, porque eu tenho um potencial, uma reserva, um estoque de amor tão grande que esse amor vai precisar dar vazão ao esforço dos grupos diferentes da igreja em relação à comunidade. Então, o amor de Deus deve ser parte do ministério contínuo e o modo de vida para cristãos e suas igrejas em um longo período de tempo. Então, as necessidades podem acabar, mas o amor jamais acaba. Então, ele tem essa capacidade de nos mover lá para fora. Então, vimos a relação entre esses conceitos e o ministério eficaz das igrejas locais. No entanto, mesmo se todas essas orientações forem corretamente executadas, o projeto Semente não vai avançar o reino de Deus, se não for conduzido e capacitado pelo Espírito Santo. Nunca assuma a direção e a capacitação que só Deus pode dar para esses projetos. Então, busque o Senhor de uma forma ativa e intencional. Que o seu reino venha e sua vontade seja feita na comunidade onde você está servindo, no seu grupo ou igreja local. Procure fazer um projeto semente ainda essa semana. No livro Se Jesus Fosse Prefeito, de Bob Moffitt, você vai encontrar mais informações e formulários que ajudam a planejar o projeto semente. Reúna sua família, seus amigos, um grupo a que você participe. Compartilhe essa live em mãos à obra. É isso aí. Temos também no site da Harvest exemplos e material disponibilizado que você pode usar para fazer esse projeto funcionar imediatamente. Grande abraço.